meus amigos, sejam muito bem-vindos. Começa agora o podcast bíblico. Agora, de fato, vamos começar o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro de Provérbios. Aliás, durante 31 dias, a gente vai mergulhar nesse estudo de profunda sabedoria. E eu te convido a ficar comigo não só até o final deste programa, mas que todos os dias você venha, participe conosco e seja edificado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, se tem algo que pode mudar a sua vida, transformar a situação que você se encontra, é a palavra de Deus. Então, fica ligadinho com a gente, porque é só coisa boa. E é claro, estou com a sua presença aqui, estamos na presença de Deus e eu não estou aqui sozinha. Trouxe aqui os meus amigos para partilharem também do pão juntamente comigo. E eu começo dando a honra a Laísa. Seja muito bem-vinda, você está aqui conosco. Eu quero também saber, Laísa, suas expectativas para esse programa. Seja muito bem-vinda. Oi, Júlia. Boa tarde os amigos que estão em casa. Bom, para mim é uma honra estar aqui e poder tanto compartilhar com vocês a palavra de Deus, quanto aprender também. Porque no momento que a gente está ali se preparando para o podcast e no momento em que nós estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus, o Espírito Santo também vai ministrando aos nossos corações e a gente também vai ganhando ali mais conhecimento, mais entendimento e aqui estudando Provérbios, mais sabedoria, com certeza. É verdade, vai ser um estudo muito rico, a gente vai aprender conselhos do grande rei Salomão, o homem mais sábio, né? Então a gente vai aprender muita coisa boa e quem também está aqui para compartilhar o que o Espírito Santo está falando ao coração dele é Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo. Como é que está o coração? As expectativas para o podcast bíblico. Obrigado, Júlia. Boa tarde para você de casa. É uma alegria estar aqui e a gente poder compartilhar, voltar com um formato já desde o primeiro programa da tarde que a gente teve com toda a equipe dos apresentadores aqui do CJC, o podcast bíblico, que começou lá no Central. E a gente hoje volta com um novo formato, né? Porque ontem você teve aqui um programa que você falou toda a visão panorâmica do livro de Provérbios, né? Nós recebemos a pastora Ivone, foi um programa sensacional, um panorama para a gente já entender o contexto histórico, o contexto cultural, quem foi o rei Salomão, o que nós vamos encontrar lendo Provérbios. Então, muita coisa boa. E agora é o entendimento, né, Anderson? A revelação. Exato. E aí a gente tem um programa para cada capítulo, né? Então, serão 31 programas. Exato. Falando só sobre o livro de Provérbios. Contando com o panorama, né? Então são 32 programas. E é um livro que a gente poderia e precisaria de muito mais edições, porque cada versículo traz vários ensinamentos, né? A gente tem um grande desafio. E acho que uma dificuldade, que é conseguir falar num programa um capítulo de Provérbios de forma completa. Porque tem capítulos que é uma lição, às vezes, isolada da outra. É verdade. Né? É como se fosse... Eu vejo Provérbios como uma carta ou um livro diretamente dado por Deus. Olha, fulano, você faz isso aqui. Para você. Conselhos para a vida, né? Exato. E isso vem trazendo um esclarecimento muito legal no capítulo 1. Porque ele fala, basicamente, para que serve o livro de Provérbios. A gente já vai entrar daqui a pouquinho no capítulo 1. Ansiedade. A gente estudou, né? A gente fez ali as anotações. Estamos aqui já com sede de falar daquilo que o Senhor derramou e ministrou ao nosso coração. E como o Anderson muito bem colocou, nós vamos estudar um capítulo da Bíblia por dia. Começando com o livro de Provérbios, que, aliás, foi você aí de casa que escolheu. Eu participei dessa votação também. Participaram? Claro, escolhi Provérbios. Então, eu não escolhi o livro de Provérbios. Eu também não. Mas, assim, como eu tinha escolhido o livro de Mateus. E aí, eu tenho vários perfis de Instagram no meu celular. Eu fui em todos eles pra votar e não consegui. Eu escolhi Provérbios. Quando eu fiquei sabendo que você tinha feito isso, eu fui lá no meu perfil da psicologia, eu votei Provérbios de novo. Ganhamos. Até o perfil do meu cachorro votou, porque eu precisava... O perfil lá da igreja votou em Mateus também. A gente tentou. Você queria que o Billy aprendesse mais sobre Mateus? Mais um pouquinho, né? Enfim, se nós vamos estudar um capítulo da Bíblia por dia, nós vamos chegar em Mateus, nós vamos chegar em Efésios, que era outra opção, e um dia nós já vamos ter lido a Bíblia toda, não é verdade? E com muita leveza, com muito ensinamento, o podcast vem com essa proposta.
Então, já anota aí o nosso Instagram, porque os próximos estudos, os próximos livros, novamente você aí de casa que vai escolher. Então, você precisa seguir o @canal.cjc, porque além de você votar, a gente sempre vai colocar trechos lá dos programas, então você vai poder compartilhar e abençoar outras vidas também. Mas agora vamos de fato mergulhar em Provérbios, capítulo 1. E o ensinamento que a gente quer deixar aqui, e que nós vamos fazer isso no decorrer de todos os programas, é nós orarmos antes. Você já leu, às vezes, um texto bíblico, leu, releu, e parece que não vinha nada, que nada saltava aos olhos, nada falava ao seu coração, ou você, de repente, não entendia? Muitas vezes falta oração. Vocês oram antes de ler a Bíblia? Pedem o discernimento para o Espírito Santo? Sim. Isso é extremamente importante. Isso abre os olhos espirituais. A letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. E a Bíblia, ela não é somente um livro histórico, um livro que vai falar de muitas coisas interessantes, assuntos relevantes, mas você precisa entender que ela é um livro vivo. Então, o autor, Espírito Santo, você vai convidar ele para estar ao seu lado durante esse período de estudo, e ele vai abrir o entendimento. Então, todos os programas, antes de começar a ler a palavra, a gente vai orar aqui juntos. Vamos lá, então? Feche os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Estamos na Tua presença, estamos falando do Teu nome, reunidos no Teu nome, e cremos que o Senhor já está aqui. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade do início ao fim desse programa, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que estamos precisando ouvir. Que o Senhor fale conosco, Senhor, nos dando a revelação correta, um entendimento correto sobre as suas escrituras, e que o Senhor possa, meu Pai, apesar de nós estudamos, nós vamos falar aquilo que chamou a nossa atenção, mas o Espírito Santo trabalha para além, meu Pai, no individual, falando específico, meu Pai, com cada pessoa. E eu falo novamente, o Senhor tem liberdade. Então, que o Senhor fale conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos, pois nós temos sede, nós temos fome da Tua palavra. Fale conosco, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai ser poderoso. Vai sim. Eu já queria começar aqui destacando com vocês, porque nós não vamos ler o capítulo inteiro aqui, fazer aquela leitura, mas vamos destacar pontos, passeando por todos os temas desse capítulo. E já quando eu comecei a ler, já me chamou a atenção, porque quando nós lemos aqui, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Parece só uma apresentação, mas já nessa primeira linha a gente vê qual que era a autoridade que Salomão tinha, né? Eu até estava aqui anotando. Salomão, nós bem conhecemos, lá em 1 Reis, no capítulo 3, se eu não me engano, vai falar de quando Deus apareceu para Salomão, e aí e fez um sacrifício ao Senhor, e quando Deus apareceu, ele falou: pede-me o que quiseres e eu vou te dar. Não é nem só pede o que quiser, ele já deu a certeza que ele daria. E Salomão, na simplicidade, na situação que ele se encontrava, ele pede sabedoria para governar o povo de Deus da melhor forma. E Deus atende a esse pedido. Então, a gente já sabe que Salomão é o rei mais sábio que já existiu, porque o próprio Deus deu essa sabedoria para ele. E a prova disso é o livro de Provérbios, né? Provérbios de Salomão, porque era uma inteligência, uma sabedoria tão ímpar que se transformou num livro de lições. E não só Provérbios, né? A gente pode ver ali o próximo livro, já dando um spoiler aqui, né? Eclesiastes também, ali tem a autoria do rei Salomão, mas vamos focar em Provérbios, né? Tantos ensinamentos que a gente tem, e quando fala que filho de Davi, quem não ouviu falar de Davi? Exatamente. Rei segundo o coração de Deus, rei de Israel, foi rei por mais de 40 anos, então a gente vê que Salomão tinha autoridade para falar tudo o que ele estava falando aqui, que a gente vai ver nos 31 capítulos. E aí já trago uma reflexão, né? Que tipo de pessoa que a gente tem ouvido? Essa pessoa tem autoridade no assunto? Essa pessoa, ela dá o exemplo? Essa pessoa realmente tem autoridade para falar? Ela tem essa moral para a gente dar, para emprestar os nossos ouvidos? Até eu estava escutando a pregação do meu esposo esse fim de semana, e ele falava uma coisa a respeito de conselho e opinião. E ele dizia que opinião todo mundo pode dar para você, mas o conselho só
3 pessoas podem dar. E Deus, ele entra ali nessas 3 pessoas, né? E Provérbios é completamente... Deus deu a sabedoria a Salomão, e Salomão escreveu isso daqui. Então, esse conselho vem diretamente de Deus pra gente. E quem é a pessoa que tem essas 3 características que pode nos dar esse conselho? É alguém que te ama, é alguém que entende do assunto e é alguém que quer te ver bem. Então, assim, com certeza, isso daqui... Essas 3 características estão em Deus. Sim. E como foi Deus que revelou, deu essa sabedoria a Salomão. Salomão pode passar todo esse conhecimento pra gente. De fato. E o que você traz, essa questão de quem eu ouço, né? A gente abre uma lacuna para a gente avaliar, porque às vezes a gente busca o conselho que é favorável com as nossas expectativas. A gente espera alguém não dizer a verdade, mas aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que vai quero que seja endossar verdade, né? o meu desejo, né? Sim. E aí, assim, a gente percebe que muitos vão caindo. Sim. Engraçado que nesse primeiro capítulo, ele fala disso a partir do versículo 8, ele começa a dar essa orientação, né, de quem a gente vai ouvir, quem vai ser o nosso mentor. Sim. E a gente precisa de um mentor na vida. Exatamente. Existe Sim. a paternidade espiritual, que é a função do mentor da nossa vida. A gente tem Deus como nosso Senhor de tudo, mas a gente precisa aqui na Terra de alguém que vai nos orientar, alguém que vai nos guiar, porque nos ama, porque quer o nosso bem, porque entende do assunto. Porque os planos dele são de paz, não é verdade? Exatamente. Por mais que Salomão tenha escrito, e ele não escreveu sozinho, temos outras autorias aqui também, apesar de ser conhecido como Provérbios de Salomão, mas a gente vê que é o Espírito Santo. Toda a Bíblia, de capa a capa, é por inspiração do Espírito Santo. Então, vem do próprio Deus, como você falou, é para o nosso bem, não é verdade? E logo no versículo 2 até o 6, a gente vê o propósito que Salomão escreveu isso, é para dar instrução, seja aos mais simples, seja aqueles que já se consideram sábios, mas aqui é uma sabedoria muito mais elevada. Então, o livro de Provérbios é para todos, não existe uma distinção, não é verdade? É para todos. A questão é que a história, ela é bonita, né? E a gente percebe que, por exemplo, a Júlia, ontem, não é a mesma Júlia de hoje. Nós estamos sempre Em mudança. em uma Sempre. constante mudança. E o que a gente espera é que a gente esteja sempre em um constante crescimento. Exato. Às vezes a gente estagna. Mas eu posso dizer que eu não acredito nessa estagnação. Eu acredito que quando a pessoa para, ela vai retrocedendo, porque o mundo ele Automaticamente vai pra continua frente. andando para frente. Aí a gente percebe que aqui nesse início, na primeira parte, ele fala dos simples e fala dos doutores, fala de pessoas de vários níveis de conhecimento. E por que para os doutores ela também é válida? Porque por mais que ele já tenha vivido aquela experiência ontem, hoje a mesma experiência, a mesma situação é outra situação. Sim. Porque ele já teve algum aprendizado, ele já teve alguma lição, ele já viu aquilo acontecendo e vai ter uma outra participação dele, mas ele é diferente. Então, e a palavra ela se renova, né? E isso que é interessante, porque você vai vivendo, mas eu já... para essa situação eu tive esse versículo aqui. Mas a situação parece melhorou, ficou boa, mas voltou alguma coisa. É uma situação muito parecida, mas aí Deus vai trazer um outro versículo, uma outra palavra para você poder lidar com aquela nova situação. Sim. Porque você já é outro, a situação já é outra, né? É verdade. A palavra ela serve para todas as situações e ela é atemporal. Né? Eu esqueci quem que é o autor dessa frase, mas que fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Me esqueci quem é o autor, mas é uma frase bem conhecida. E, de fato, então, a gente não pode encarar como uma coisa obsoleta, muito pelo contrário, como eu falei no início, é um livro vivo e ela fala conosco nos dias de hoje também. Se a gente seguir aqui, já vai ter até um outro tema, né? Não te deixes seduzir por pecadores. E no versículo 7, é um versículo muito conhecido, vou até ler aqui com vocês, que diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Vocês têm algum comentário sobre esse versículo? Porque muitas pessoas entendem temor como medo também. Não é. Não é, é uma reverência, né? É isso. E também, acho que muito mais é um respeito. Sim. E é muito mais ainda do que o respeito, é você querer ter o Senhor ali com você.
sabe? Esse temor é você querer ter ele e convidar Deus, convidar o Espírito Santo para estar diante do Senhor. E a partir daí, aqui fala que é o princípio da ciência, em outra versão fala que é o princípio da sabedoria. Sim. E a partir daí você começa a ter a sabedoria. Quando você tem esse temor ao Senhor e convida Ele para estar dentro de você, para estar no meio da sua vida, para estar no seu cotidiano. A partir daí você passa a ter essa sabedoria que vem diretamente de Deus. Ah, havia até uma pergunta, né? Tem como você ser verdadeiramente sábio sem temer ao Senhor? O que vocês acham? Então, a resposta está nesse versículo mesmo. Mas, voltando a falar da questão do temor, né, eu também concordo. Respeito, é uma reverência, né, você ter uma inclinação a Deus por Ele ser Deus e você ser filho dEle. Mas se a humanidade tivesse esse temor como medo, a gente já estaria no lucro. Porque, olha, não, Deus ele não vai gostar. Acabou, já ia ajudar muita coisa na nossa vida. Porque até os demônios temem diante de Deus, se a humanidade agisse como, nossa, eu tenho medo de desagradar a Deus, já seria um pontapé inicial excelente. Mas, infelizmente, né, não é bem assim. Agora, a palavra loucos aqui na ARC, né, essa versão que a gente está lendo, na versão King James, que eu gosto bastante, ela chama de insensato. E eu fui buscar o significado de insensato. Insensato é a pessoa que está sem a razão, sem não está sólida nas coisas. A pessoa está enlouquecida. E a questão é que, no início, no versículo 2, ele vem dizendo para que serve o livro de Provérbios. Sim. Olha, para conhecer a sabedoria, para dar instrução, para entenderem as palavras com prudência, para receber instrução de entendimento, para ter senso de justiça, juízo, equidade, para dar ao simples prudência. Você percebe que o livro de Provérbios, a sabedoria que o livro de Provérbios traz, ele vem para fazer a pessoa ter razão. Mano, mas não tem como a gente... É nítido. A Bíblia fala, né? Conhecereis outra vez aquele que serve e que não serve a Deus. Sim. É nítido as pessoas como elas têm perdido a razão, o senso de razão, onde o errado está certo, onde o que é contra a Bíblia está correto. São valores invertidos, né? Pois é, e totalmente. Você vê, e isso me choca, porque você vê que perderam a razão. E há valores invertidos, inclusive, no tema família. Isso acontece muito e é o que Salomão também vai falar aqui. Você acha que isso é um tema de agora? Não é, não. No versículo 7, a gente viu que o princípio da sabedoria ela vem do temor do Senhor. E logo no versículo 8 já fala: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Aqui a gente tem uma lição preciosa que fala de honra aos pais. E aqui já é um mandamento com promessa que existe há muito tempo. Não veio aqui com provérbios, não. E aí eu queria trazer aqui um cenário, porque a gente vê isso no natural, a honra aos pais, que isso também tem a bênção espiritual de Deus, que seus dias serão prolongados. Mas também, eu vi esse entendimento uma vez e eu achei muito interessante. Quando fala sobre entendimento espiritual no que diz respeito às instruções de teu pai, se referindo ao próprio Deus. Sim. Porque ele é a fonte de toda a verdade. Então, a gente não pode deixar de ouvir as instruções de Deus, que é justamente fazer uma referência ao versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando fala, não deixes a doutrina de sua mãe, falando diz respeito à igreja. Sim. Não deixar as doutrinas, os ensinamentos, porque ao mesmo passo de que Deus, ele é a fonte da verdade, a igreja ela vai demonstrar a vivência dessa verdade na prática. Se a gente for ver os evangelhos, né, o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João falando sobre o evangelho ali, o ministério de Jesus. E logo em seguida vem o quê? Atos. Depois dos atos de Jesus, vem os atos da igreja. Então, primeiro você ouve a instrução do seu pai, você preserva ali a doutrina, não deixa a doutrina da sua mãe, da igreja, que é o entendimento que eu estou trazendo aqui. Então, é uma lição que a gente tem que entender também, que a sabedoria, quando você deseja ali estar na igreja. Sim. Quando você vai com alegria para a casa do Senhor. Muitas pessoas separam isso, ou seja, estão sendo insensatos. Exatamente. Né?
Acho que pode entender separadamente, não tem como. Tem que juntar os dois. E é interessante quando você fala, trazendo para o lado espiritual, né? Filho meu, ouve a instrução do teu pai. É você ouvir realmente a instrução de Deus, a sabedoria que Deus tem para você. Fazendo relação com o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Sim. Então, o pai... É aquele outro versículo que fala que se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como podemos amar a Deus que não vemos? Aí a gente traz para cá. Se nós não obedecemos, se nós não escutamos o nosso pai físico aqui, o meu pai, como que eu vou escutar a Deus a quem eu não vejo? Sim. Como que eu vou ter a sabedoria de Deus que eu não estou vendo se eu também não consigo pegar a sabedoria, as instruções do meu pai aqui na Terra, do meu pai biológico aqui na Terra? Então, gostei. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. É interessante e dando até continuidade aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Pois é. E a gente tem que chegar no final. A gente está só no versículo 8. Mas eu vou dar uma acelerada aqui. Antes de você entrar no outro assunto... Diga-me. Só essa questão que você falou da mãe ser a igreja, né? Aí eu queria só abrir um parênteses bem rápido. Tem igreja para todos os formatos. Tem igrejas que você usa um roupão, tem igreja que a mulher pode cortar o cabelo, tem igreja que a doutrina é de não cortar o cabelo, tem igrejas que não fala da tatuagem, tem igreja que não fala da tatuagem. Eu costumo dizer que cada casa tem seu tempero, então essa daqui tem um tempero que eu gosto. E eu estava falando esses dias de uma pessoa, um homem que largou a criminalidade. Talvez ele vai precisar de uma igreja com uma doutrina bem rígida, para que ele tenha a sensação de que ele está servindo a Deus, para que ele tenha a sensação de que eu preciso de muitas regras para conseguir viver. Sim. E que bom que existem igrejas que são assim. A questão, aqui quando ele fala de não deixe a doutrina da tua mãe, é que tem muitas pessoas hoje que estão numa igreja, ouvem a palavra do pai, que é Deus, mas questiona muitas doutrinas da mãe. A gente está cometendo um erro muito grave. Não estou falando assim, eu tenho que aceitar de tudo. Não, mas se você está ali, se aquela é a tua mãe, se a tua igreja é a tua casa, respeite essas doutrinas, siga essas doutrinas. Até porque, trazendo para um exemplo natural, vou até falar de você, Anderson. Imagina uma pessoa que te trata muito bem, te respeita, é bacana com você, mas chega para Carol, a sua esposa, e trata ela mal. Nem olha na cara dela. Já era. Isso agrada o seu coração? Isso te deixa feliz em algum momento? O coração carnal do Anderson vai... Olha, essa pessoa existe? Tem alguém falando aí, eu acho que é um mosquito falando. Não tem como a gente desprezar. Ao mesmo ponto de que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Sim. Então, se eu quero só a Cristo... eu só quero a Cristo, eu só ouço a Cristo, mas olha, eu não frequento nenhuma igreja porque... irmão, você tá vacilando. Ou seja, você está querendo... Casa, né? Você está querendo um Cristo decapitado, só que é a cabeça. Exato. Não é verdade? A gente não pode desprezar o corpo de Cristo também. E outra, fazer parte daquilo ali, fazer parte daquela igreja, daquela doutrina, é você reconhecer que aquela doutrina, Deus planejou ela para você. E você mergulha naquilo, você se envolve com o crescimento daquela igreja. Você se envolvendo com o crescimento da igreja, você se envolve com o crescimento do reino, que você agrada ao Pai, né? Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? A gente tem que parar de também ser aquele, o moderninho, que eu assisto o culto pelo YouTube. Aí no YouTube você realmente vai buscar o seu tempero favorito, né? Aqui permite a prostituição, aqui não permite, então eu vou ficar com esse... Não dá, não tem como ser assim. Realmente é complicado, né? E aí, só para a gente poder passar aqui nos assuntos, aí vou falar bem rapidinho, no versículo 17, no versículo 10, vai falar sobre blandícias. Eu queria trazer aqui o significado dessa palavra, porque nesse trecho vai falar muito sobre cobiça, sobre o tolo que quer levar outros para o mesmo caminho de perdição que ele está e também sofrer as consequências que ele vai sofrer. E aqui, blandícias, diz assim, o modo de agir com quem
modo de agir de quem agrada muito alguém tentando obter algo dessa pessoa, uma adulação. Mostra que você tem o que você tem a ganhar com isso. Então, existe muito isso no mundo. A pessoa quer te mostrar o que você tem a ganhar. De repente, é um dinheiro que não é tão lícito, é um atestado mentiroso. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque é com blandícias, né? O que eu tenho a ganhar com isso? E aí você, sem perceber, acaba indo pelo caminho do tolo e você vai sofrer as consequências. Porque aqui no versículo... Deixa eu ver, falar sobre a cobiça. No versículo 28 ao 31, vou ver aqui com você, já para a gente se encaminhar para o final. No versículo 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Aqui está falando sobre aquela pessoa que é tola, que despreza a palavra. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. E no 31, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, aquele que segue o seu coração, que é guiado pelos desejos, pelos impulsos da carne, essa pessoa vai colher dos frutos. Tem até um versículo aqui que eu não vou ler com vocês, mas diz que a sabedoria vai rir quando chegar esse momento. E não é por uma maldade, mas porque a própria pessoa está colhendo aquilo que ela plantou. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Isso é inevitável, não é verdade? Sim. Então a gente encerra aqui o estudo de Provérbios 1, no versículo 33, diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Que a gente não se farte com os nossos conselhos, com os nossos caminhos, mas que a gente venha se fartar dos conselhos do Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. A gente que é cabeça dura, não é verdade? E acaba colhendo as consequências disso. E agora nós encerramos este estudo maravilhoso de Provérbios capítulo 1. Amanhã eu aguardo por você em Provérbios capítulo 2 e já passo aqui o dever de casa para você ler antes o capítulo e vir preparado. Mas calma que antes de encerrar e me despedir de vocês, eu tenho aqui uma participação especial. Vocês estão sabendo disso? Missionário R.R. Soares, vai ter uma participação aqui sempre no podcast bíblico. Vocês devem ter essa Bíblia, eu tenho lá guardada também. Essa aqui eu trouxe outra, é a mais nova. Aqui tem o zíper aqui do lado. Mas aquela Bíblia de estudo do missionário R.R. Soares. Em cada capítulo tem ali um comentário feito por ele. E a gente sempre vai ler aqui e ter mais entendimento, mais conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos ver aqui Provérbios capítulo 1. Por meio dos provérbios bíblicos, o Senhor deseja ensinar seu povo a andar com prudência e evitar confrontos desnecessários. Entretanto, a verdadeira sabedoria só estará presente em nosso viver à medida que guardamos os mandamentos divinos. Aquele que se apropria de bons ensinamentos e obedece a eles, desenvolve um caráter disciplinado, com capacidade para fazer o que é bom, correto e justo. Algumas instruções são dadas aos jovens com o propósito de ajudá-los a se desvencilhar de pessoas mal intencionadas que tentam enredá-los em projetos malignos. Os que se recusarem a atender à voz da sabedoria e não se converterem a ela, colherão os frutos que plantarão. No entanto, os que lhe derem ouvidos conhecerão a excelência da divindade, a qual resulta em uma vida segura e protegida do mal. E esse é o comentário do nosso missionário R.R. Soares. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje, nosso exemplo. Eu também agradeço aqui a participação de Anderson Nascimento, abençoa aqui muito o programa de hoje, também Laísa, Adrian Santos, que vão estar conosco amanhã, correto? Sem dúvida. Em Provérbios capítulo 2. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Faça o dever de casa, em Provérbios capítulo 2. E eu te aguardo amanhã com mais estudo da Palavra de Deus. Pessoal, fica aqui o meu carinho para vocês e eu te aguardo amanhã, viu? Um grande abraço. Tchau. Tchau. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você.
Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!